Pessoal, é bem comum aqui no YouTube a gente ler comentários sobre os pais terem os direitos sobre as crianças, né? E eu não tenho como negar isso, é realmente uma verdade, certo? Eu não entendo que a criança seja uma propriedade do Estado, como muitos defendem, né? Principalmente em partidos de esquerda. É bem comum. Eu me lembro uma vez que eu li isso da Hillary Clinton, né, que foi a primeira-dama nos Estados Unidos, senadora, e ela disse que a criança não pertencia aos pais, mas sim ao Estado. Isso é meio chocante para nós, quando a gente de fato quer assumir a responsabilidade pelos nossos filhos, certo? Agora, isso não significa que, ao ser responsável pelo meu filho, eu posso fazer o que eu quiser. Eu preciso ter consciência, por exemplo, porque eu sou o responsável pelo meu filho, eu não posso ficar agredindo ele, eu não posso maltratar ele, eu não posso espancá-lo, eu não posso deixá-lo sem comida, eu não posso deixá-lo sem afeto, ou pelo menos eu não poderia. Sabemos que vivemos num país onde isso acontece, eu acho que não só aqui, mas em muitos lugares do mundo, certo? Mas o fato do filho ser meu não me dá o direito de eu fazer com ele o que eu quero. Isso é uma coisa extremamente importante que às vezes a gente pensa que não acontece, mas acontece. Eu me lembro que eu estava aqui em Joinville, numa reunião na Câmara de Vereadores, e a presidente do Conselho Municipal de Educação me apresentou vários fatos da nossa cidade. Joinville é uma das cidades aí mais desenvolvidas do país, sobre questões que envolviam crianças aqui, coisas que eu pensei, isso acontece aqui? Ela falou, acontece. Então a gente precisa ficar atento, certo? Quando a gente assume a educação dos nossos filhos, ou a gente tem o desejo de assumir essa educação, a gente precisa ter a consciência que temos regras que precisam ser seguidas. Eu não posso simplesmente trazer o meu filho para casa, educacionalmente falando, assumir essa responsabilidade se eu não tenho condições para isso. Então eu deveria, penso eu, me preparar para de fato conseguir educar o meu filho. Eu deveria, antes de tirá-lo da escola, antes de pensar em tirá-lo da escola, ter um material, ter um currículo, ter uma infraestrutura para que isso aconteça. Mas Emerson, eu acho que mandar para a escola é pior do que eu não ter uma estrutura em casa. Tá bom? Pode ser que não seja, mas isso não te dá a liberdade de trazer o teu filho para casa, educacionalmente falando, e fazer o que você acha que tem que fazer. Existem muitas famílias que, infelizmente, pensam dessa forma. Estou trazendo para casa, aqui a gente está fazendo qualquer coisa, mas está melhor do que na escola. Lá na escola estava muito pior. E isso realmente é um problema quando a gente pensa em ter uma educação de excelência. Como teremos uma educação de excelência com pais que não querem estudar, não querem montar uma infraestrutura e não querem educar os seus filhos de forma estruturada? Como teremos essa excelência na educação? Eu já ouvi de pessoas, ah, tá bom, não estou ensinando direito português e matemática, mas a gente está aqui, é uma família crente, mas então a Bíblia defende que nossos filhos sejam burros, que não saibam nada, não, mas sabe sobre Deus. Mas como ele sabe sobre Deus, se ele não consegue ler um texto direito, se ele não consegue interpretar um texto direito, que Deus é esse? Já pararam para pensar sobre isso? Então, nós temos sim a liberdade e a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos. Nós temos sim os direitos sobre eles enquanto eles estão conosco, biblicamente falando sobre isso, mas nós não podemos fazer as coisas conforme vem à cabeça, ou muitas vezes deixar de fazer as coisas porque a gente acha que tá aqui em casa, tá protegido, tá tranquilo, não tá lá na escola ouvindo besteira, sendo influenciado por outras crianças. Esse é o pensamento de muitas famílias. Mas não é essa a questão. Primeiro que eu acho que vocês não devem tirar os filhos da escola antes de ter um currículo, antes de ter uma infraestrutura, antes de ter realmente condições para educá-los em casa. A gente precisa buscar intencionalmente uma educação de excelência para com nossos filhos. Precisamos nos dedicar para isso. Não adianta simplesmente falar Estado, o filho não é teu, é meu, e não fazer nada. Ou fazer meia boca, de qualquer jeito, levando nas coxas. Vocês conseguem entender a seriedade que é educar os nossos filhos em casa? Eu ouço muita gente falando sobre educação, comprando materiaizinhos soltos na internet e não levando a educação tão a sério quanto deveria. Se está na escola,
critica o professor, critica a escola, critica o diretor, critica tudo. Mas quando traz para dentro de casa, é tudo de qualquer jeito. Não quer comprar livro. Olha, filho, o que tu prefere? Vamos fazer uma enquete aqui. Prefere sair hoje e comer um x-salada ou ir ali na esquina e comprar um livro novo? Ainda faz isso. É uma questão de prioridade. Se precisa escolher entre um e outro, e realmente você tem um histórico de estar comprando livros e hoje quer fazer algo diferente, ok. Agora, existem famílias que o extraordinário sempre é o ordinário, ou seja, sempre faz outra coisa e não faz o que precisa fazer. Compra o lanchinho, mas não compra o livro? Nunca. Compra o livro e não lê. Compra o livro e não aplica. Se nós queremos uma educação séria, responsável com nossos filhos, precisamos ter essa seriedade. Se nós queremos ter um resultado que glorifique a Deus, precisamos nos dedicar a isso. Se queremos que nossos filhos sejam exímios leitores, que leiam a Bíblia, entendam a Bíblia e vivam principalmente aquilo que leem, precisamos treiná-los para isso. Às vezes eu vou perguntar para a família, papai e mamãe estão fazendo culto domiciliar? Não estou. Estão lendo com a criança diariamente? Não estou. Estão fazendo atividades? Não estamos. Ou seja, querem um resultado diferente, mas não têm feito nada de diferente. Ah, mas Emerson, eu estou cansada. Está exaustivo para mim. Certo, mas você assumiu a educação, trouxe para casa, assumiu responsabilidade educacional e está me dizendo que não consegue fazer. E ainda acha que o resultado vai ser melhor do que enviando para a escola. E ainda, para ajudar isso tudo, quando está num grupo de educação e vê alguém com um filho na escola, maltrata aquela pessoa em vez de ajudá-la. Porque aquela pessoa está fazendo errado, eu estou fazendo certo. Vocês já pararam para pensar? Então, assim, o grande ponto é que a gente pode e deve assumir essa responsabilidade. Independente se envia para a escola ou não. Essa é uma responsabilidade nossa. Mas, aos pais que decidem educar em casa, fazer de fato o homeschooling, eles precisam ter a noção que vão precisar de infraestrutura, vão precisar de livros, vão precisar de um currículo, vão precisar fazer o registro dessas aulas, vão precisar avaliar a criança constantemente. Se isso não acontece, alguma coisa está de errada. Ah, mas Emerson, meu filho está participando aqui da comunidade XYZ, é? E aí? Tá tendo resultado? Qual é o currículo? Então, assim, tenham cuidado, tenham bastante cuidado, porque, assim, a grande questão é que se a gente ama de fato, a gente vai se dedicar. Não adianta falar assim, ah, eu amo muito meus filhos, mas tá assim, eu tô me dedicando. Se só o fato de eu pedir para ler, ah, mas tô cansada, sabe? Vamos imaginar um cenário aqui, olha só. Você está extremamente cansada, desgastada, assim, não tem dormido há vários dias. Pensa comigo, pensa aqui. E o seu filho fica doente e precisa ir para o hospital. Mesmo você estando cansada, exausta, sem dormir, você consegue forças para levá-lo ao hospital. Você consegue forças para ficar a madrugada inteira com ele lá no hospital. Com ele no colo. Sabe aquela criança que, assim, num dia normal você não consegue ficar com ela no colo porque dói os braços, dói as costas, dói tudo, você só quer sentar e descansar? Se essa criança está doente e ela precisa ir para o hospital, você consegue forças para ficar com ela a noite inteira no colo, sentada num banco que nem tem nada de conforto, com ela doente e não vai reclamar. Você não vai nem sentir dor nas costas, não vai sentir o braço, não vai sentir nada, porque a sua prioridade naquele momento é ajudar seu filho, a sua criança que está em dificuldade. Eu já passei por isso. Eu já levei muitas vezes os meus filhos no hospital e não tem dorzinha. Vai ficar com ele no braço ali até ele melhorar, até ele sair do hospital. Quando a minha filha ficou internada na UTI, a gente ficou no hospital durante 2 semanas. Eu mal dormia, 2 semanas direto. E eu ficava com ela a noite toda, das 8 da noite mais ou menos, até o outro dia de manhã, malemar dormindo. Não onde vinham as forças. E aí eu me lembro conversando isso com algumas pessoas e a gente comentava, né? Provavelmente numa situação de guerra é isso. Aquela adrenalina, aquela situação te faz com que tu arranje forças de onde não existe. Certo?
O ponto é que eu não quero que vocês pensem numa situação de guerra, numa situação de hospital, mas vocês têm que ter forças para fazer aquilo que de fato vocês se propuseram a fazer. Se eu decidir educar em casa, ou se eu decidir fazer um trabalho de after schooling, independente de qual é o caminho, eu preciso arrumar forças para me capacitar, para me dedicar, para ter o material, para saber qual é o rumo para guiar os meus filhos de forma intencional. Não adianta simplesmente falar aqui na internet, olha, essa é uma responsabilidade minha, o governo está usurpando. Tá bom, ele está usurpando, está fazendo malemar, mas está fazendo. Você traz para casa e quer se comparar ao governo fazendo malemar e pior que o governo. E eu não estou aqui para defender o governo, porque eu não acredito que essa é uma responsabilidade do governo. Mas eu também vejo que pais têm negligenciado a sua tarefa educacional e acham que simplesmente podem fazer de qualquer jeito. E não é assim. Não é assim que funciona. Existem N outros ainda que têm a visão assistencialista, né? Tem a Educalar aqui que deveria entregar tudo de graça. Pessoal, imaginem vocês, o marido de vocês, trabalhando de graça, falando, olha, estou indo todo mês aqui trabalhar, não vou receber nada. É o que a gente faz. Isso, o que eu faço aqui no vídeo, é um trabalho. E muitos dos nossos vídeos estão gratuitos, ajudando centenas, milhares de famílias. Às vezes eu não recebo nem muito obrigado. Emerson, obrigado pelo vídeo. Eu assisti aqui, me ajudou. Não tem nem isso às vezes. Até porque, infelizmente, no meio cristão, o agradecimento, né, assim, a vida grata, ela quase não existe. Ah, eu sou grato. A gente não agradece por nada praticamente. Como se as pessoas tivessem a obrigação de fazer alguma coisa por nós. Então, o governo não tem responsabilidade sobre o seu filho. Não é função dele, mas está sendo feito malemar com uma visão humanista e a gente sabe que é um problema. Quer trazer para casa? Traga de forma responsável, organizada, estruturada. Não tem dinheiro? Se esforce, lute. E eu tenho muitas famílias que caminham comigo que assim mensalmente se desdobram, trabalham em 2, 3 empregos para manter a comunidade, para manter um material, para manter um investimento em educação. Então sim, é possível, desde que você de fato se dedique para que isso aconteça, tá bom? Pensem que tudo tem que ser para a glória de Deus, e para a glória de Deus não é qualquer coisa. Não é trazer o filho para dentro de casa e deixar na TV. É simplesmente assumir a responsabilidade que você tem dito para todo mundo que é sua, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.